Fala galera, muito bem-vindo a mais esta videoaula sobre globalização e blocos regionais de comércio, conceito, temas e ações. Esperamos que ao final desta aula o estudante atenda às seguintes competências: construa coletivamente um conceito personalizado à realidade estudada, observe as diversas escalas geográficas dos temas estudados, perceba as desigualdades econômicas e socioespaciais do processo de globalização, adote posturas reflexivas, combativas, transformadoras e práticas a fim de minimizar tais perversidades do processo de globalização em curso. Ademais, o entendimento sobre os blocos regionais de comércio mundial. Valeu! Tchau! E aí, galera? Bom, bem-vindo mais esse comentário sobre esse processo chamado de globalização. Tá certo? Existem diversos conceitos, diversas abordagens, enfim. De modo que aqui nós faremos um comentário bem sucinto, né, com algumas dimensões conceituais bem simples, para não tornar o negócio muito complexo e muito extenso. O que é esse processo de globalização, iniciado majoritariamente a partir dos anos 90 e com o fim do mundo bipolar, né? União Soviética de um lado socialista e Estados Unidos da América de outro lado capitalista, tá certo? Então, com o fim disso, com o fim do mundo bipolar, né, com o desmantelamento, com a desagregação, com a separação da ex-União Soviética, queda do Muro de Berlim, reunificação das Alemanhas, surge então, né, esse processo atual de globalização. Mas quais são as suas principais características? Quais são as suas principais dimensões conceituais? As principais dimensões conceituais desse processo são tentar homogeneizar o mundo. O que é isso? Tanto no tempo como no espaço. Tá certo? Eu costumo dizer que é tentar tratar o todo aí é o global, é o mundo. Então tentar tratar o todo de maneira igual, de modo que esse todo é diferente. Sendo diferente, sendo desigual, você vai ter problemas. Por exemplo, qual é a tentativa de tratar esse todo que é diferente de maneira igual? A homogeneização cultural, por exemplo, tá certo? Porque veja, o processo de globalização, ele se apresenta em diversas facetas, em diversas nuances. Tem a nuance cultural, a nuance econômica, a nuance política, a nuance financeira, a nuance espacial, tá certo? A nuance temporal, certo? Então, no caso, a nuance tecnológica, tá certo? Nós temos a internet, por exemplo. E aí, partindo para essa questão da internet, na questão da tentativa de homogeneização, ou seja, de tratar o todo que é diferente de forma igual, veja, nem todos os rincões, os locais mais longínquos mundo afora têm acesso à internet. Então, é certo você dizer que a internet é um fenômeno global que atinge todo mundo? Não. Você está cheio de locais mundo afora que sequer possui telefone. Certo? Esse é apenas um exemplo da tentativa da globalização de homogeneização. Tá certo? A homogeneização cultural, por exemplo. Todas as pessoas do mundo
tem condições de botar um tênis de uma certa marca no pé, tem condições de comprar esse tênis, tem condições de adquirir esse tênis, tá certo? Então veja, a globalização é um fenômeno, né, que tenta alcançar a todos, mas não consegue, né? Tenta se impor a todos, mas não consegue. Por que não consegue? Devido às diversas diferenças que o mundo apresenta, devido às diversas desigualdades que o mundo se coloca aí, tá certo? Né? E as desigualdades são as mais diversas possíveis, tá certo? Falta de acesso à água, vou falar agora de elementos básicos, falta de acesso à água, né? Falta de acesso à energia elétrica, falta de acesso às comunicações, falta de acesso a alimento, tá certo? Falta de acesso a um bem básico que é a moradia, né? Então, já pensando o espaço aí, veja, a globalização então pode-se dizer que é uma falácia, tá certo? Porque como que você vai falar em internet, como que você vai falar em interconectividade se o sujeito não tem nenhuma casa para morar? Então, a coisa, né, o nó górdio já começa aí, né? Sem contar os guetos, né? A produção de guetos do ponto de vista socioespacial, né? Existe um livro chamado Planeta Favela, do Mike Davis, que é um belo relato sobre o processo de favelização mundo afora, tá certo? Isso pensando a globalização do ponto de vista socioespacial, ou seja, um ambiente digno, habitável, com condições de saneamento básico e toda a infraestrutura para as pessoas morarem, tá certo? Então, é um processo bem contraditório e bem perverso, como já afirmava o professor Dr. Milton Santos. Beleza, pessoal? Na sequência, aí vamos falar um pouco sobre os blocos de comércio regional mundial, tá certo? Que é uma outra característica bem marcante, uma característica econômica bem marcante desse processo de globalização, certo? É a fragmentação, é a divisão do espaço mundial a partir de blocos regionais de comércio, ou seja, são blocos que visam dar facilidade à circulação de mercadorias, ao comércio internacional, às tratativas, às negociações e etc. Então, na sequência, veremos alguns blocos regionais de comércio mundial aí, tá certo? Veremos. Fala, galera! Bom, nós temos aí então os blocos de comércio regional mundial, tá certo? São vários, né? Estão citados aí apenas alguns, né? E eles surgiram nos anos 90, principalmente, depois do fim da Guerra Fria, né? Vejam aí então, nós temos aqui o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, envolvendo Estados Unidos, Canadá e México, tá certo? Aqui na América do Sul nós temos mais dois, que é o Pacto Andino, que envolve Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Nós temos o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No continente africano nós temos o Mercado Comum dos países do leste e sul da África, que vou citar apenas alguns: Moçambique, Tanzânia, Uganda, Quênia, Etiópia, Camarões, Angola, tem outros, né? Mas esses são os principais, isso no continente africano. Nós temos a União Europeia, que envolve as principais economias da Europa: Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Países Baixos, Suécia, Áustria, Finlândia, Bulgária, Hungria, enfim, as principais economias da Europa.
Nós temos o Pacto de Visegrad, que envolve mais lá para o leste europeu, Hungria, Polônia, República Tcheca e a Eslováquia. E nós temos na Oceania, né, a Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que envolve as principais economias da Ásia e da Oceania, no caso Japão, Indonésia, Taiwan, Austrália, Nova Zelândia, né, Coreia do Sul, e o próprio Estados Unidos e o Canadá, que operam em 2 blocos regionais, tanto no NAFTA quanto na APEC, né, o México também. Então nós temos aí os 3 países, né, do NAFTA operando na APEC, e nós temos a Comunidade dos Estados Independentes, né, que envolve países como Rússia, Ucrânia, Uzbequistão, Armênia, Turcomequistão, enfim, tem outros países também, mas citaremos apenas alguns. Então é isso aí, pessoal. Esses aí são os principais blocos de comércio regional mundial, né, que tem por finalidade facilitar a circulação de mercadorias, né, tanto dentro do bloco como fora do bloco, facilitar o comércio mundial, tá certo? O comércio internacional de mercadorias e diversos produtos, matéria-prima também, né? Pela facilitação e redução de barreiras alfandegárias, de barreiras fiscais, de barreiras de fiscalização, enfim, tá certo? Poder de barganha, lobby, pressão, enfim. Então as principais características de criação desses blocos são essas daí, tá certo? E esses daí, né, esses que nós citamos aí, NAFTA, Pacto Andino, Mercosul, União Europeia, Mercado Comum dos Países do Leste e do Sul da África, a APEC, o Pacto de Visegrad e a CEI, são os principais blocos regionais de comércio internacional. É isso aí, pessoal. Aí, galera, vai uma composição do seu professor. Globalize a sua ação. Bem-vindo ao mundo da globalização, onde a ordem é concentrar. Concentrar e acumular é a regra para internacionalizar. Internacionalização e especulação é a regra para ganhar. Onde fica o trabalhador? Na periferia a desempregar. Seja na escala global, regional ou local, o plano é neoliberal. Concessão e privatização é a lógica da globalização. O celular eu quero trocar. Consumismo te leva ao abismo. O lance é ostentar. Afinal, eu curto o egoísmo. Os grandes fluxos de capitais se dão por meios computacionais. Vão aos paraísos fiscais por meios virtuais, com vistas grossas das esferas estatais. O processo de favelização, seja no centro ou na periferia, é o mantra da segregação e está na ordem do dia. Um trabalho estou a buscar, para a família sustentar. A jornada é de estafar, pois o mandamento é precarizar. Cadê a manifestação? Que se dane o camburão. Ser combativo é a minha obrigação. Passou a hora de protestar. Estou exausto de exclusão. Para o mundo igualar, globalize a sua ação. Boa hora da atividade em grupo. Tá certo? O que vocês vão fazer nessa atividade em grupo? Se dividir em grupos de 3 a 5 integrantes até completar o total da sala de aula, tá certo? Então o primeiro passo é esse daí. O que vocês vão fazer na sequência? Pesquisar, cada grupo vai pesquisar um conceito de globalização. Cada grupo pesquisa um conceito de globalização
certo? Em livro, internet, enfim, qualquer fonte. Anotem a fonte pesquisada e na sequência cada integrante do grupo vai escolher uma palavra-chave do conceito pesquisado. Escolher uma palavra-chave, anota no caderno. Essa palavra-chave não pode ser repetida. As palavras-chave escolhidas do conceito têm que ser diferentes. Exemplo, um grupo com 5 integrantes serão 5 palavras-chave diferentes, tá certo? Que serão anotadas no caderno. Feito isso, traz para a próxima aula. Ao chegar na aula, ao chegar em classe, em sala de aula, cada membro do grupo, nós dividiremos a lousa em colunas, cada coluna pertencerá a um grupo, coluna 1, grupo 1, coluna 2, grupo 2, coluna 3, grupo 3 e assim por diante. E em cada coluna, grupo 1, primeiro integrante, escolheu a palavra-chave tecnologia. Grupo 1, integrante 2, escolheu a palavra-chave segregação. Grupo 1, integrante 3, escolheu a palavra-chave internet. E assim por diante, pessoal. Certo? Todos os grupos farão esse procedimento. Feito isso, com as palavras-chave colocadas em lousa, nós selecionaremos as palavras-chave para construção de um conceito personalizado, tá certo? O objetivo disso daí, dessas palavras-chave, é a construção de um conceito final sobre globalização, tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!